Caros irmãos, é um prazer imenso estar em sintonia com todos vocês aqui na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba todo. Não só São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, toda a região, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena, Cruzeiro e também toda a região do Vale Histórico, Silveira, São José do Barreiro, Bananal, Areias. E para mim é um prazer imenso estar em sintonia com todos vocês e principalmente pelo YouTube, que vai pelo Brasil afora. Caros irmãos, o assunto de hoje, até me falaram quando eu citei num restaurante aqui em Taubaté, que eu ia abordar esse assunto e disseram, ih, vai pegar fogo. Nós vamos falar sobre relacionamento. Hoje, aqui nos estúdios, que leva o nome do Augusto César Uguará, que foi daqui da TV Cidade, da difusora de Taubaté, e que também gostava desse assunto de relacionamentos, falar do amor, não só o amor incondicional, o amor fraternal, mas o amor a dois. E hoje não é Dia dos Namorados, aliás, no Dia dos Namorados nós vamos ter esse tema também, falando de amor. Mas hoje, relacionamento vai abordar de uma forma diferente. Porque quando eu dei aula em faculdade, mesmo com os meus pacientes, namorados, marido e mulher, noivos, eles realmente precisavam dessa ajuda de um terapeuta, porque o relacionamento, à medida que ele vai se desenvolvendo, muitas vezes existem pontos que precisam de reflexão. Então, hoje, caros irmãos, em relacionamentos, nós vamos falar não só de um pequeno relacionamento, mas aquele relacionamento duradouro, que pode ser realmente um amor verdadeiro, não é mesmo? Muitos dizem, Valquíria, os jovens principalmente, não existe mais esse amor que você fala nos livros, que você cita em seus programas, mas existe, caros irmãos. Esse relacionamento, hoje em dia, está em moda pela internet, através dos grupos sociais, e está muito em moda, as pessoas fazerem amizade, começarem a compartilhar assuntos, e nessa de compartilhar, de repente vem alguma coisa assim que tem muito a ver com o casal. Então vamos nos conhecer? Vamos. E aí as pessoas vão se conhecer e de repente pintam algo mais, assim, essa coisa do olhar, olho no olho, contato físico, e começam a namorar. Tchan, 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 tchan. E esse namoro, caros irmãos, implica numa série de coisas, porque quando eu falo aos casais, se existe amor, se existe realmente uma relação duradoura e de amor, você consegue enfrentar tudo no dia a dia. As diferenças e indiferenças. Quando você, por exemplo, está falando algo e o amigo ou amiga nem está te escutando, está ali no celular vendo toda aquela amizade, os grupos. Então, isso existe entre os jovens, principalmente por causa do tal celular. Que eu digo, quando você gosta e a relação é uma relação limpa que eu falo, caros irmãos, assim, não tem obstáculo,
não tem nada que atrapalhe, porque às vezes a pessoa fala, mas a religião de pessoa tal, tal. Não tem a ver, caros irmãos, se a gente gosta, não tem essa implicância de diferença, de religião, tem que encarar e enfrentar. Agora, o que está acontecendo hoje em dia? Nós podemos dizer que muitos jovens, homens, mulheres estão em solidão por falta de amor. Por quê? Muitos têm medo de começar uma relação. Muitos. Aqueles que já sofreram por um grande amor ou que tiveram uma decepção, porque fulano me traiu. A traição é algo que está muito presente em todas as falas, em todos os relacionamentos. A minha pessoa me traiu com o celular, no computador. Não tem essa, caros irmãos. Quem ama não trai. Quem ama confia. E quem ama realmente tem prazer em ver o outro feliz, não é? E eu conversando com jovens, eles dizem assim, até em palestras, eles me dizem, o que você fala do amor, os poetas, os músicos, compositores, isso tudo existe na música, na poesia, mas não na vida concreta, não na vida real. Existe sim, caros irmãos. Esse amor existe, ele é real. Muitas vezes você está numa sala de aula e você tem alguém ali na sala de aula que você tem uma fé, que você tem um olhar diferente e aquela pessoa tem um olhar diferente para ti. Ali começa o encanto, não é? Olhar na mesma direção, enfrentar as mesmas coisas, sem medo de ser feliz. Porque a relação hoje em dia fala muito sobre isso. Você não tem que ter medos, depressão, ansiedade, angústia, porque a ansiedade atrapalha. Você quer demais aquela relação, aquele amor, e infelizmente isso atrapalha. Então, nível de ansiedade elevado, meus caros amigos e irmãos, realmente é um obstáculo. Porque se as pessoas se gostam, tem que compartilhar, tem que conversar. E muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nem dinheiro para sair, para ir num teatro, para ir fazer um grande passeio, uma viagem. Não é necessidade. Não, quando você gosta, só o fato de saem juntos, vão compartilhar, vão conversar. Tem um tema tal, um assunto tal que eu quero trocar ideias contigo, não é? Esse trocar ideias, aí já começa uma relação gostosa, uma relação assim, de amigo para amiga, amiga para amigo, e começam a confraternizar, realmente a se dar um ao outro. E nessa questão de assunto, não só a parte cultural, mas de repente, tem uma festa em tal local, vão lá ver, assistir, participar, vão na festa. Muitas vezes não é necessidade de gastar dinheiro para quê? Quando se ama, não há necessidade de gasto, não. Se a gente ama, tem que confiar, e confiar no outro quer dizer confiar também em si mesmo. Porque muitas pessoas veem no outro os seus próprios medos, a sua própria desconfiança, a sua insegurança, você passa a ver no outro. Então, antes de tudo, se olhe no espelho, encare ali o espelho bem nos olhos e fale, do que eu tenho medo?
E o porquê que eu estou me escondendo? Fica a maior parte do tempo aqui em casa, no celular, no computador, ou eu vou trabalhar fora e não dou chance a mim mesmo, não dou chance a outras pessoas desse compartilhamento, de realmente as pessoas se darem umas às outras. Muitas pessoas que tiveram uma relação de amor, de namoro, de um gostar e tiveram uma decepção, alguns entram em ansiedade e depressão, outros se fecham para o mundo, se fecham para as pessoas, se torna antissocial, fica só ali no computador, vendo os filmes, trabalhando também, mas começa um processo de fuga, não quer mais encarar uma relação a dois. E o porquê disso, não é? Não é necessário, não. A gente tem que enfrentar as inseguranças, enfrentar os medos, enfrentar a doença, não ter medo de ser feliz. Havia um programa, quando eu trabalhei na Boa Nova de Guarulhos, que falava bem assim, não ter medo de ser feliz, não é? Então, e o meu programa nessa rádio e hoje também TV ali de Guarulhos, né, da Boa Nova, também era momento de decisão. Sempre foi momento de decisão. Hoje aqui é o novo momento de decisão. Por isso que além de flores amarelas, trouxe também a rosa vermelha. E também estou de vermelho, que é para falar de um assunto que importa a todos e que faz sofrer muita gente. Muita gente acaba até morrendo em nome do amor. E por quê? Por quê, caros irmãos? Muitos se suicidam. Agora, recente, aqui na cidade de Taubaté, nós tivemos realmente uma reportagem falando de pessoas suicidas. E isso é uma pena, caros irmãos. Quando a gente ama, a gente tem que trabalhar aqui dentro do nosso eu interior, dosar as emoções, dosar os sentimentos, porque faz sofrer, sim, mas não ter medo. Sim, gostar, mas antes de tudo, gostar de si mesmo. Sim, se valorizar, se querer bem. Eu gosto de tal pessoa, eu estou ficando, que hoje os jovens falam muito em ficar. Estou ficando com tal pessoa e eu sempre digo, vai levando, vai em banho-maria, vai levando, sem um cobrar do outro. Sem um ficar em cima, você estava vendo tal assunto no celular, no computador, sem cobranças. Quem ama não tem necessidade de cobrar, porque o amor impõe liberdade. O amor verdadeiro, a relação a dois, impõe um ajudar o outro a crescer, crescendo juntos. Isso é muito importante. No assunto que eu vou abordar também do encontro ali do Dia dos Namorados, eu também vou abordar um assunto muito interessante e vai ter música, não é? Vai ter a nossa grande amiga tocando e um grande músico e cantor que faz parte do conjunto da nossa amiga Regina Sintra, vai estar cantando para todos nós. E hoje, caros irmãos, eu não trouxe música, não. Eu quis falar assim, direto com vocês, porque tem música, tem fundo musical, que o cara, o grande amigo da técnica, coloca, né? Tema de Lara, Noturno de Chopin, só música importante, música que fala mesmo do amor incondicional. E aqui dentro de nós, caros irmãos, nós temos a nossa essência.
E nós temos que aprender a lidar com a nossa essência, nosso amor interno, nosso eu interior. E trabalhando sempre todos os impulsos nervosos, sabe? Sem ficar com ciúmes, sem essa questão de, ele está me deixando para trás, está passeando, está falando com outra, eu também vou dar o mesmo troco. Não é por aí. Muitos casais se separam sem motivo, caros irmãos. Eu, como psicóloga clínica, terapeuta de família, de casais, eu acompanho isso há muito tempo. E eu lembro até dos filhos desses casais, quando eles estavam já casados, que os filhos diziam: tia Valquíria, papai e mamãe estão brigando, estão discutindo. E eu amo papai e mamãe, eu quero ajudar papai e mamãe. A criança entrava em nível de ansiedade elevado, correndo de um lado, de outro, desesperado, pedindo ao terapeuta que ajudasse seus pais. E aí eu fazia realmente uma sessão de casal, eu chamava os pais, além de trabalhar com a criança, essa questão da ansiedade, angústia, porque as pessoas, meus caros irmãos, têm muito medo de perdas. Quando eu falo as perdas, não é apenas por doença, por morte, não. Perdas assim, de repente está bem com alguém e tem medo de separar. Não tenha esse medo, caros irmãos, porque sempre nós temos que ter dentro de nós, na nossa essência, o amor fraternal, o amor maior. Esse amor que Deus nos ensina a amar todas as pessoas, amar a si mesmo e a todas as pessoas. Então, confiar. E é essa confiança que nós temos que ter no outro, dar ao outro a condição de liberdade. Quem ama, trabalha com liberdade. E essa liberdade que faz com que o outro cresça. E você também cresce junto. Todos nós crescemos diante de um grande amor. Sim, então não ter medos. Eu lembro, muitas pessoas diziam: Valquíria, eu quero ter uma pessoa assim, assim, e fazia todo um esquema. Eu falei: não, o amor não é assim. O amor não se escreve: eu quero uma pessoa, uma parceira ou um parceiro, que nem um artista tal, que nem um cantor tal, com aquela paciência de fulano de tal, com aquele carinho de pessoa tal. Não, nós temos que deixar as pessoas em paz, nós temos que deixar as pessoas livres, que é para elas terem a sua escolha, não é? Mesmo na questão do dia a dia, mesmo na questão do trabalho, do estudo, de repente aquela pessoa ela está numa fase da vida que ela está crescendo. Eu vou fazer um curso tal. Não, daí chega a outra pessoa: não vai. Você tem que ficar aqui em casa, nós temos que estar juntos, tem que ficar comigo. Nós não temos direito sobre as pessoas. Nós não temos que ter direitos sobre ninguém, nem mesmo sobre os nossos filhos. A escolha de nossos filhos, nossos netos, é a escolha deles. Então, nós não temos esse direito. Tem um livro de Zíbia Gasparetto, a grande Zíbia Gasparetto, mãe de Gasparetto, com quem eu também trabalhei ali na Rádio Mundial de São Paulo. E a Zíbia fala nesse livro: ninguém é de ninguém. E é verdade. Ninguém pertence a ninguém. Nós temos que ter um sentido de liberdade pela vida, porque nós temos no comando a figura de Deus. Deus está no comando. E o resto
nós é que vamos ter o direito de permitir ao outro as suas escolhas. Nós temos que ter também as nossas escolhas. Que eu sempre digo, as mulheres na relação a dois, nos relacionamentos, a mulher é muito sensível, não é? Por isso que eu sempre simbolizo com uma rosa. E esse lado da mulher, da sua sensibilidade, faz com que ela, sem querer, ela perde. Ela perde aquele grande amor pelo lado sensível, emocional, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com essa questão do querer e poder, porque nós não temos direito de poder sobre ninguém, nem marido, mulher, esposo, esposa, e nem muito menos sobre os filhos. Nós não temos esse direito, meus caros irmãos. Nós temos que dar o livre arbítrio às pessoas e nos relacionamentos também. Eu sempre que eu chego numa palestra falando com os casais, eu digo como que é a questão do carinho, do toque, essa questão do afeto. E aí muitos falam, fulano é legal, mas ele não é carinhoso. Fulana é legal, mas ela não sabe nem o que é carinho. Então, com jeitinho, falar, refletir até sobre a questão da sexualidade. Sim, porque muitos casais dizem, Valquíria, a gente se dá bem em tudo, mas na hora de fazer amor, na hora de sexo, nada, realmente não pinta nada, não acontece nada. Então, meus caros irmãos, tem que ser trabalhado sim. Hoje em dia, existem até alguns profissionais, tanto médicos como na área da psicologia, são chamados de sexólogos. E esses sexólogos também ajudam nessa questão, sabe, assim, do fazer amor, de estar junto. Então, isso é muito importante, não é? Quando eu falo estar junto, às vezes uns casais chegam e falam, Valquíria, mas esse grande amor, essa chama, que eu chamo esse grande amor, a chama que envolve duas pessoas no mesmo olhar, olhando numa mesma sintonia. Isso é maravilhoso, caros irmãos. E isso existe. Sim, eu sempre defendo isso porque é um processo que existe entre as pessoas. E não é só nos filmes, não é só em letras de música, nas composições, nos poemas. Existe sim. Então você não pode, desconhecer essa fala de um grande amor em sua vida. Muitos hoje, eu percebo, estão sozinhos, solitários, e dizem, Valquíria, hoje em dia nem vale a pena você estar junto com alguém, sofrer para quê? Porque já sofreu uma decepção antes, então se fecha. Isso não faz bem, porque isso leva à ansiedade, leva à depressão, entende? Pode até levar a um suicídio, por se sentir tão só nesse mundo. Então, meus caros amigos e irmãos, vamos dar chance ao nosso amor interior, entende? Vamos dar chance a nós mesmos. Se você perdeu alguém, que se separou, dê chance a você mesma de voltar a ser feliz. Por que não? Não é? Em vez de se fechar, ficar em casa, às vezes vai para um quarto, fica ali num quarto escuro. Não, vai num bailinho, vai num cinema, vai numa peça de teatro, porque ali as pessoas trocam, se compartilham, troca assim, muita amizade. Vai participar de um grupo de jovens,
vai participar de um grupo, pessoas da melhor idade, sim, mas sem medo de ser feliz, não é? Porque muitas pessoas hoje dizem, eu estou só, mas eu acho que hoje em dia, muitos homens falam, né, rapazes, as mulheres hoje, as moças, só querem homem com grife, né, roupa de grife, carro, pessoa que tem ou uma moto ou um carro, tudo de último tipo. Eu falo, não, meu caro, você também tem chance, você tem sua bike. Então saia com a sua bike, vai fazer caminhada de bike, vai andar pelos caminhos aí da vida, pelos caminhos da mãe natureza que são maravilhosos, e você vai acabar conhecendo outros colegas que também vão estar de bike. E nessa de um ou outro estar ali andando de bike, começa o quê? Uma grande amizade. Dessa grande amizade pode, esse affair pode transformar num grande amor? Pode. Então dê chance a si mesmo. Você está fazendo uma caminhada ao ar livre, de repente outra pessoa está, cumprimenta, sabe, sempre com um sorriso, sempre de uma forma afetiva, simpática. Não fica ali com aquela cara feia, sisuda, não. Nós temos que abraçar as pessoas pelo mundo, meus caros irmãos, sem medo de ser feliz. Sim, fazer amizade, se vai para um curso ou vai para o trabalho, ser simpático às pessoas, não ter medo. Muitos hoje em dia, por causa do desenvolvimento, da tecnologia, falam, Valquíria, hoje está tudo muito perigoso. Está sim, concordo com vocês, perigoso, mas não é o fim, isso não é o fim, senão não existiria mais ninguém gostando de ninguém, não é? As pessoas estariam todas voltadas de costas, não é? E olha, encare de frente, vá nos passeios, vai nas caminhadas, vai andar de bike. Não tem esse conceito, as pessoas só querem uma pessoa assim, assado, tal. Não! Muitas vezes as pessoas se conhecem, até na igreja, a igreja evangélica, ou na igreja católica, ou no centro espírita. Não tenha medo, meus caros amigos, jovens irmãos, não tenha medo de ser feliz. Essa chama do olhar que desperta realmente uma sintonia de afeto, de carinho, existe. E à medida que as pessoas se olham, se encaram e traz daqui de dentro esse afeto, e existe essa sintonia entre ambos, isso é maravilhoso. Então, meus caros amigos, jovens, meus irmãos, casais, sintam assim, levando a vida de uma forma que nem a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, leva, leva eu. Deixa a vida me levar, leva, leva eu. Isso é ótimo, realmente uma música maravilhosa, porque à medida que você vai levando, sem compartilhando e sem cobrança, sem um cobrar do outro, aquele carinho, aquele namoro se transforma num grande amor, de respeito, de confraternização e trazendo daqui de dentro o verdadeiro amor. Eu quero no dia de hoje agradecer ao colega da técnica, Douglas Jefferson, que já está controlando o nosso horário, e realmente dizer a todos, a nossa mensagem dessa semana, que nós estamos agora entrando em maio, é um período de muito amor, de muito carinho. Sempre tenha carinho pelas pessoas, sempre
traga daqui de dentro o seu verdadeiro amor, o seu afeto, a sua emoção, esse carinho que Deus realmente fez com que pudéssemos cuidar das crianças, cuidar das pessoas que amamos, cuidar dos nossos amigos e também das pessoas da boa idade. Caros irmãos, que todos tenham um mês maravilhoso, uma semana cheia de afeto, carinho, muita paz, muito amor, e que todos tenham consigo: se Deus está comigo, nada temo, nada pode ser maior do que Deus, e Deus é amor. Muito obrigada a todos, muita paz e muito amor no coração. E até o próximo programa, se Deus quiser, assim seja.